A borda da manta tremia como uma língua de vento, pequena bandeira de aviso, e por baixo dela, a cabeça de uma jovem aparecia e desaparecia com os sopros da manhã. Jake Corbett viu aquilo do curral antes mesmo de enxergar o resto, o tecido sujo, a malha escura que se agitava, os olhos que brilhavam por cima da linha do cobertor como dois pedaços de âmbar molhado. A luz nova da primavera ainda vinha baixa, cortando a neblina, e tudo o que havia entre aquele ponto e o velho rancho era lama, cerca de arame, e o arroio que seguia sonolento, carregando consigo galhos e pequenas flores que o inverno deixara para trás. Ele ficou parado no portão com as rédeas ainda na mão, os dedos endurecidos pelo trabalho, e por um momento pensou em fechar-se de novo, em seguir o trilho que vinha trilhando desde sempre, cuidar da terra, alimentar o gado, voltar para a cozinha e o quarto onde a casa guardava somente o eco de vozes antigas. Mas havia no olhar da jovem algo que não pedia piedade. Havia apenas a precisão de quem já aprendeu a medir o perigo com olhos que nasceram para ver trilhas. Ainda assim, ela estava ali, com o corpo encolhido e a manta raspando nas canelas. Jake desceu do cavalo com cuidado. A lama grudou em sua bota com um som úmido. O cheiro do rancho pela manhã era de lenha, de couro seco e de pão que ele mesma assaria aos domingos. Ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar uma ave rara. Quando ficou a poucos passos, a jovem ergueu a cabeça por inteiro. Um corte seco marcava a têmpora. Sangue antigo tingia a manta. Não havia lágrimas nos olhos dela, só uma vigilância cansada. "Está tudo bem?" perguntou Jake, porque era aquilo que tinha. Sua voz vinha rouca do frio. Não havia um tom de dó, apenas uma oferta de fato, algo prático que podia ser dado. Ela não respondeu de imediato. Observou-o de cima a baixo, as botas manchadas, o chapéu que ele inclinou de leve, as mãos largas. A pergunta que ela carregava era simples e durou segundos. Se podia confiar. E depois respondeu. Não com palavras, mas com um movimento. Empurrou a manta, deixou que o vento a revelasse inteira e ficou de pé, cambaleando. O corpo era magro, os ombros curvados, as roupas costuradas de modo que mostravam remendos. O nome que ela trouxe era curto quando finalmente falou. "Cala." Jake abriu o laço. Não esperou explicações. Havia poucas coisas que a solidão lhe ensinara. Uma era a urgência do abrigo quando o frio aparece. Ofereceu o granero, que era seco e tinha palha onde uma pessoa podia se deitar. Ofereceu um pouco de pão quente e um pote de café. Ofereceu um cobertor limpo. Kala hesitou por um segundo que fez o mundo tremer. Depois aceitou. Não fez promessas de ficar. Não disse obrigada, comovida. A aceitação foi como uma escolha. Ficar por uma noite. Ele a acompanhou até a porta, colocou a mão sobre as bandejas de madeira para abrir. Um cheiro metálico no ar tomou-lhe a memória. Aroma de sangue, de ferro velho e de chuva recente. Ele não perguntou o que tinha acontecido, e ela não contou. As palavras ainda eram perigosas, e ambos sabiam disso. Dentro do granero, a presença de Kala se acomodou em silêncio. Jake arrumou a palha, pôs a manta de lado, trouxe água morna, e fez o que aprendeu a fazer com quem chega a um rancho quebrado. Ofereceu trabalho fácil pela manhã, uma xícara de farinha com leite se ela aceitasse, um local para lavar. A luz amarelada de um candeeiro, as sombras alongavam e tudo parecia mais humano. Ele sentou-se de costas para a parede, observando-a como quem observa uma ferida para ver se apronta de limpá-la cedo. Não era um gesto heróico. Era prático. Era uma decisão que ponderava custo e uso. Abrigo para uma noite, mão de obra para um dia. Talvez companhia para o inverno que não quisera mais enfrentar sozinho. Mas a oferta trouxe outro efeito inesperado. Tirou-lhe da velha rotina do silêncio. A voz que ecoava na cozinha, por mais contida, começou a responder quando Kala falou do nome do rio pelo qual ela tinha vindo. O arroio chamava-se diferente na língua dela, mas ela usou um termo que ele não reconheceu, e sorriu de leve, por cortesia. Durante a primeira manhã, então, a casa e o rancho foram um lugar de pequenos cuidados que não exigiam histórias. Jake lhe deu luvas que cabiam grandes demais, porque a dela eram rasgadas e cheias de barro. Deu-lhe calçados secos, colocou um pano limpo sobre o corte da têmpora e fez uma faixa, sem pressa, com mãos que sabiam doção e precisão. Quando perguntou sobre sua família, ela desviou o rosto por um instante e respondeu com uma frase seca. Não mais. Jake percebeu que ali havia algo que não seria dado por palavras de uma vez. Não insistiu. Era parte do trato não empurrar um barco que não se quisesse remeter ao rio.
Em vez disso, mostrou-lhe como acender o forno antigo, onde o pão ganhava casca como couro de cavalo, e mudou a rotina de alimentar as galinhas. O cuidado era a linguagem que falavam. Mãos passavam o pão, olhos ofereciam espaço. No primeiro bloco daquele novo convívio, o rancho inteiro parecia prendê-los na mesma respiração. A fotografia da manta tremendo ficaria, por dias, como a primeira página da história que eles começavam a contar. Se você está gostando dessa história e quer que eu continue, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Fica comigo que tem muita coisa por vir. Os dias que se seguiram foram tecidos com atividades repetidas que, pouco a pouco, substituíam o silêncio por algo mais parecido com companhia. Jake não era homem de muitas confidências, aprendia mais por prática. Kala também não se abria. Mas havia trocas. Ele mostrava como puxar os potros com a corda sem machucá-los, como arrumar o arado enferrujado, como identificar quando uma vaca estava com febre. Ela, por sua vez, ensinou-lhe pequenas coisas que pertenciam ao lugar dele, como se já tivessem sempre estado ali. Com mãos leves, mostrou como recolher sementes de algumas ervas que cresciam na margem do arroio, como enrolar um tecido de modo que não rasgasse na lama, como escutar a direção do vento para saber se viria chuva. Era um aprendizado mudo, quase ritual. Ela oferecia o seu conhecimento através das ações. Ele devolvia com o sustento. Jed Diabum apareceu cedo numa manhã de neblina, apoiado numa vara que rangia como as tábuas antigas. Jed conhecia os caminhos do vale, as histórias que o vento levava, as pessoas e suas falas. Trouxe um pote de compota e um olhar que sabia perguntas sem pronunciá-las. Trouxe algo para adoçar o começo, disse ele com um sorriso raso. Seus olhos correram pelo rancho, pousaram em Kala e então em Jake. Vai demorar um pouco até que o povo entenda, mas cuidado sempre foi moeda mais valiosa do que conversa. Caleb, sobrinho de Jedi, bulia entre as pernas como um cão pequeno. Era menino que vinha para aprender com o serviço e para roubar bolotas no ribeiro quando ninguém olhava. Caleb não tinha vergonha de mostrar curiosidade. Aproximou-se de Kala com a naturalidade de quem não percebe assembleias sociais. Deixou cair uma pedrinha aos pés dela e esperou ver se ela a pegaria. Como se chama? Perguntou o menino, com a voz afiada de quem quer empurrar uma resposta. Kala, respondeu ela, e sorriu levemente pela primeira vez sem que fosse para esconder dor. Havia nas palavras um peso, mas também a firmeza de quem escolhe. Jed pousou a mão no ombro de Jake, dando-lhe um sinal tácito de que aquele abrigo era mais que uma caridade. Era um ato comunitário, uma reciprocidade que fortaleceria o vale se fosse bem cuidada. Para Jake, a presença de outros olhos era um alívio e um medo ao mesmo tempo. Alívio porque significava que não teria que assumir sozinho toda a responsabilidade. Medo porque, em suas experiências anteriores, vizinhanças também podiam empurrar prazos e julgamentos. Rook Calder apareceu como uma sombra longa na curva da estrada, com botas que batiam no pó e uma boca pronta para provocar. Rook era do tipo de homem que se movia como se o mundo tivesse uma segunda pista, onde ele sempre soubesse o atalho. Tinha mão grande, olhar afiado e um hábito de medir as pessoas como quem escolhe cavalo novo. Viu Kala e viu Jake. Fez uma pausa, como se estivesse avaliando um jogo. Não se aproximou de imediato, mas deixou que os olhos corressem. Estranhos aparecem, murmurou ele para quem quisesse ouvir no bar da cidade. E às vezes carregam tempestade. Era uma frase pequena, fácil de cair no vento, mas que tinha a intenção de mexer com as cercas sociais. Rook gostava de ser o que sugeria, um nó que ditava o tom. Quando o povo fala demais, à beira do arroio, as línguas se soltam em caminhos perigosos. Rook não perdeu tempo em espalhar que aquela moça poderia não ser digna de confiança. Palavras como essas viajam rápido e se enraizam nos cantos onde a saudade e o medo se encontram. Jake ouviu murmúrios. Kala ouviu sussurros. Os dois fingiram que nada mudou, mas os passos no rancho se tornaram mais pesados. Em dias de trabalho, contudo, a suspeita perdia força diante da simplicidade de tarefas. Kala aprendeu a apertar uma corda, a limpar o ferro do fogão, a fazer o café no alqueire que ele usava nas manhãs frias. Ela também contou, com cuidadosa economia de dor, que sua gente tinha modos de medir lealdade, não tanto por palavras quanto por quem vinha e ficava quando as estações mudavam. Era uma explicação curta, que soava mais como lembrança do que como lição. Em troca, Jake deixou que ela mexesse nas pequenas caixas de ferramentas, que tocasse as facas apenas para alinhá-las. Era um modo de dizer: aqui, as mãos valem mais do que as histórias.
O tempo ia e vinha em pequenos fatos que soldavam a convivência. Às vezes, Jake se pegava observando-a, a forma que tinha de enrolar o cabelo com um pedaço de pano, a maneira como cortava legumes com precisão quase ritual. Ela parava às vezes, olhando o horizonte, e por alguns segundos havia uma dádiva de silêncio que ambos partilhavam. Não era angústia nem alegria plena, apenas a sensação de que havia lugar para existirem sem terem de explicar. Kala teve às vezes súbitos arrebatamentos de medo. Um homem atravessando o quintal disparava um reflexo de fuga. Um passo perto demais do portão fazia-a encolher, como se uma sombra mantivesse marcas. Jake não confrontou aquilo com perguntas insistentes. Em vez disso, fez o que vinha de seus anos de cuidar. Firmou a porta, deixou a história do arado para o dia seguinte, passou a surdina ao lado do leito no qual ela dormia, oferecendo segurança por meio da presença. Uma vez, durante uma noite angustiada, quando a respiração dela veio rasa e os dedos dela procuraram uma mão que não havia, Jake colocou a sua mão ao lado da dela sobre a manta. Não tocou sem permissão. Esperou. Ela moveu a mão, hesitou, e então cobriu a dele com seus dedos num gesto que não prometia nada além do presente, e isso foi o bastante. Apesar das escaramuças sociais, havia pequenas alegrias que se aninhavam. Caleb vinha com perguntas inocentes e trazia risadas fáceis. Uma tarde, ajudou a juntar lenha, e porque a criança corria entre as pernas, Kala deixou escapar uma risada clara, curta, como um espasmo de sol por entre nuvens. Jake viu aquilo e sentiu algo que se parecia com ternura, uma corda invisível ancorando-o àquela vida. Jed, com sua sabedoria de velho, comentava que às vezes a cura chegava em gotas. Não era coisa de semanas, e sim de manutenção diária, como vedar um telhado gotejante. Mas o rancho não era um abrigo à prova de vento. Rook, vendo que a presença de Kala não enfraquecia, começou a mover-se em círculos menos discretos. Apareceu um dia no portão, a sombra alongada de um homem que julgava ser senhor das tramas. Fez perguntas casualmente, com um sorriso que não chegava aos olhos, incapacitado de cessar a provocação. Não sei de onde ela veio, disse Jake, com a contenção que sempre o definiu. E não quero saber mais do que ela mesma queira contar. Rook riu-se baixo, era uma risada que procurava abrir feridas alheias. Por aqui, homem, temos regras, disse ele. Não é bom que pessoas venham e fiquem sem pagar com o que a gente espera. A ameaça estava nas entrelinhas. Gente fora de lugar, perturbação possível. Jake percebeu que havia um perigo que não era só de carne e osso. Havia o perigo do boato, do julgamento coletivo que marginalizava quem já carregava feridas. Ele respondeu com a mesma obstinação simples. Ela fica porque eu ofereci abrigo. Quem tem problema que procure outro. Não resolveu. Rook largou no ar a promessa de complicar. Acontece, pensou Jake, que certas tempestades não se anunciam com trovão, mas com pequenas pilhas de carvão que alguém acende à traição. Enquanto isso, Kala tinha suas próprias maneiras de medir o terreno. À noite, quando a cozinha silenciava e o vento passava pelas frestas, ela tirava da manta um pedaço de tecido com sinais que a lembravam de seu povo. Não eram símbolos claros, apenas rachaduras, e nós, em que seus dedos repousavam. Às vezes murmurava palavras em sua língua enquanto costurava, e Jake escutava sem compreender. Havia memórias que enfeitavam o silêncio. Uma mãe enrolando um cabelo numa manhã de chuva. Passos correndo por trilhas. Uma fogueira. O som de um homem, ou talvez de vários, que atravessaram seu mundo como animais de caça. As memórias não vinham com relances espetaculares. Eram imagens pequenas, como fragmentos que se colavam no presente e o tornavam indeciso. Jake compreendia que não podia consertar o passado com uma noite de pão, mas podia fazer estações de cuidado. E ainda que a suspeita social incomodasse, havia uma verdade firme. Proteção e respeito não se impunham por decreto. Nasciam do manejo diário, do trabalho compartilhado e do fato de que alguém escolhia ficar ao seu lado, dia após dia. Essa era, sem que ele o soubesse, a semente do que viria a ser o segredo anunciado no título de uma história que ainda precisava se revelar. Num fim de tarde, quando o sol se deitou pesado sobre as colinas e o arroio refletia um céu de cobre, Rook aproximou-se do rancho com mais determinação. Desta vez, não veio sozinho. Havia 2 homens ao seu lado, rostos duros e pegos de bebida. Pararam ao pé da cerca e conversaram por instantes que pareciam crescer até uma tensão palpável. Jake estava no pátio, enxugando as mãos no avental de trabalho, e observou sem mover-se. Kala estava dentro, sentada no degrau da cozinha,
costurando silenciosamente. Caleb estava no alpendre, fingindo que brincava com um pedaço de madeira. Rook chamou pela mulher com uma voz que tinha a intenção de humilhar. Ei, moça! Não é lugar de vagabunda ficar por aí. Vai dizer o que veio roubar, alegrinha? A palavra atirou-se para fora com maldade. Kala ergueu o rosto com calma. Não havia medo nos olhos. Talvez curiosidade, talvez apenas cansaço. Não roubei nada, disse ela, com a mesma voz firme de quando pronunciou seu nome. Rook sorriu como quem sabe fazer frio com uma corda. Então por que está por aqui, sem ninguém? Deve haver um motivo. Homens como eu não aceitam mistérios. Jake deu 2 passos para frente. A tensão estava pronta para romper. Era o momento em que qualquer rancho podia inflar de lutas que não pertenciam a ninguém. Mas ele se conteve. Sabia que provocar Rook seria como atiçar fogo que ele não queria ver crescer. Falou de modo calmo. Ela fica porque eu disse que fica. Vai embora. Rook fez uma pausa, avaliando, e então, como quem marca uma aposta, baixou a voz e falou para si mesmo mais do que para qualquer pessoa. A cidade fala, homem. Essas coisas têm um preço. A ameaça pairou e saiu, levada por quem a semeou. Antes de ir, Rook tornou o olhar ainda mais pesado, como se pretendesse voltar. O coração de Kala bateu com força. Seu corpo tremeu, não de medo, mas de uma raiva silenciosa, como se um bicho dentro dela se erguesse. Não falou. Entrou na casa devagar, e Jake a seguiu com passos lentos. Deixaram a noite cair com a sensação de que algo havia mudado, não apenas por causa do homem que tinha ido embora, mas porque o rancho, aquela pequena ilha, agora tinha algo a defender, e isso trazia consequências. Nas noites que se seguiram, os uivos foram um elemento novo. Não eram só uivos de cães de rua, eram sons do vale que sempre existiram e que naquela época soavam mais próximos, como se alguém tivesse aberto um baú de trechos antigos. Havia um lobo que rondava o potrero. Os animais do curral se agitaram, cavaram chão, cortaram palha com os cascos. Jake reforçou o portão, amarrando cordas, colocando a luz mais alta na alcaçuz do celeiro. Kala observou, ajudando com as cordas, escolhendo os nós com uma habilidade que, mesmo para Jake, parecia vinda de outra vida. Havia nela algo que sabia sobre natureza que não havia sido aprendido naquele rancho, e a maneira como ela tratava as cordas com reverência era uma lição que ele recebia com respeito. O dia anterior à noite em que tudo mudou foi cheio de pequenas pressões. Um caminhão passou devagar pela estrada com homens que olhavam demais. Rook fez um comentário pela manhã que foi ouvido por Jed, que apenas cerrou os olhos e trouxe mais lenha para a tareira. A primavera deixou de ser somente estação e passou a ser vigilância. Jake sentiu uma inquietação que não conseguia nomear. Arado, alimentos, cuidados, tudo isso continuava, mas uma sombra nova tangia o rancho, como se o vento tivesse trazido notícia de coisas que se escondiam na margem. Kala foi para o potrero ajudar a recolher o gado, com o chapéu de palha que lhe dava sombra e as luvas que ele havia emprestado um mês antes. A tarde era quente, o solo exalava cheiro de vida. Enquanto conduzia um animal, notou marcas de pegadas na lama que não lhe eram estranhas. Grandes de patas que arrastavam, mais profundas que as de um cão de trabalho. Parou e olhou. A cor da lama era mais escura por ali, e havia sangue seco perto de uma das pegadas. A respiração dela ficou curta. Chamada por memórias que preferia não acordar, ela tocou a lama com a ponta do sapato e cerrou o maxilar. Quando voltou, contou a Jake, e ele escutou sem surpresa. Os sinais do campo eram sempre claros para quem quisesse ver. Eles reforçaram mais a cerca e fecharam os animais mais cedo do que o costume. Caleb foi mandado para dentro antes do anoitecer. Jed deixou uma lamparina extra no alpendre e trabalhou em pregos para soldar a porta do celeiro. A noite chegou com um vento que parecia cheio de presságios. O arroio cantou de um modo que deixou os dois inquietos, e as sombras alongaram-se em figuras que o candeeiro da casa não conseguia domar. No silêncio pesado, passos retumbaram no chão de madeira. Kala sentou-se à mesa com as mãos juntas, os olhos procurando o foco de alguma história que fosse livrar de lembrar. Não precisa falar se não quiser, disse Jake, colocando uma xícara de chá quente diante dela. Era um gesto simples, mas que valia como um contrato de respeito. Ela encarou a bebida, as bolhas espelhando a luz. Por um instante, respirou e disse algo que parecia soltar um pouco do peso das lembranças. Às vezes a noite me devolve vozes. Não são minhas. Erguem-se como fumaça, e eu sinto que não posso respirar até derramá-las. Jake não sabia o que responder.
Havia nada que consertasse o que o passado fabricara. Então, apenas respondeu com o que tinha: presença. Mais tarde, quando a casa dormia, algo cortou a calma. Um uivo longo e distante, que veio do potrero com intenção de marcar território. Não houve um só uivo, mas uma série curta, como se vários animais conversassem. Kala ergueu-se num sobressalto e foi para a porta. Lá fora, a noite estava alta e espessa, a silhueta das colinas se recortava como dentes velhos. O ar tinha um cheiro de terra quente e de peles molhadas. Do lado de fora, na sombra, notaram pegadas que iam em direção ao celeiro, não humanas. Os olhares se encontraram, e sem dizer uma palavra, organizaram um plano que parecia saído de uma intimidade recente. Tranca firme, luz acesa, portas presas. Jake pegou o velho machado do depósito, não com intenção de luta, mas de defesa. Kala notou o peso do machado nas mãos dele e sentiu por um momento a familiaridade do cuidado. Não era apenas proteção, era a promessa de que alguém segurava à frente. O uivo, porém, não era a única coisa que se aproximava. Do outro lado da estrada, uma carroça parou por um instante. Uma voz masculina falou baixo e uma chama de lanterna passeou pela margem. Rook, talvez, pensaram os dois, e a inquietação cresceu. Eles se posicionaram, Jake na porta do celeiro, Kala atrás dele, mãos nos pregos, prontos para qualquer coisa que viesse. A respiração dela era curta, mas firme. Havia ali a possibilidade de se salvarem mutuamente. O vento carregou uma promessa. Nem todo perigo viesse por trilhas visíveis. O que aconteceu naquelas horas seria um nó colocado na história do rancho, algo que mudaria para sempre a maneira como o amor e a segurança seriam entendidos entre aqueles dois. E então, do lado de fora, quando a noite parecia disposta a estender o seu pano sobre a paisagem inteira, um uivo cortou o silêncio com a intensidade de alguém que chama pela própria pele. O uivo atravessou o vale como um fio solto que busca prender algo. Foi longo, foi cheio de fome, e fez o alpendre vibrar sob os pés de quem estava acordado. Jake sentiu a coluna inteira ficar alerta. Não era apenas um som de animais. Havia intenção, e a intenção do campo é sempre conhecida por quem vive dele. Kala prendeu a respiração, olhos fixos na escuridão, enquanto o velho celeiro rangia como se lembrasse de outras noites em que a terra reclamara atenção. Luz veio primeiro do alpendre, quando Jed, que não dormia tão cedo quanto aparentava, acendeu uma lamparina e deixou que a chama tremeluzisse. Caleb, que já tinha o sono leve, apareceu na soleira com uma faca de madeira improvisada que mais servia de companhia do que de arma. Havia gente à espreita também lá fora, sombras que não eram apenas lobos. A carroça que passara antes voltou a aparecer, lenta, como uma voz empurrando dúvida. Rook Calder estava ali, certamente. E atrás dele outros homens que caminhavam com o riso curto de quem se acostuma a decidir destinos alheios. O primeiro sinal do que viria foi um relincho alto. Um potro se soltou do poste e bateu as patas, assustado, os olhos abertos como luas. Gado começou a agitar-se, chifres roçando madeira, o cheiro de medo e esterco se misturando numa massa densa. Jake agarrou o machado, não por bravura, mas por leitura. Um machado na mão de quem sabe manejar dentes, e madeira pode ser a diferença entre fechar uma porta e ver uma parede cair. Kala, ao seu lado, sentiu o corpo reagir de uma forma não ensaiada. As noites que vinham com vozes estranhas tinham a maneira de colocar mãos prontas sobre objetos que servissem. Eles saíram na direção do potrero. Lá fora, as estrelas pareciam recuadas pela fumaça fina e por lanternas que se moviam. Rook ficou à beira da cerca, a cara iluminada por lampejos, e sorriu como quem prevê vantagem. Pensei que ia demorar, disse ele, crucificando a frase com desprezo. Esse lugar precisa de ar puro, Corbett. Jake respondeu apenas com um olhar. Um homem que sabe o que tem de proteger não costuma brandir palavras que inflamem. Mas Rook não veio sozinho para falar. Veio para medir. E então o lobo apareceu. Não era um único animal de pelagem comum, mas uma sombra ampla que se projetou do mato com um salto que parecia desenhado para quebrar uma linha de defesa. Seus olhos eram duas lâmpadas amarelas. A boca, um triângulo de ameaça. O primeiro impacto foi no estábulo, onde um cão de trabalho tentou enfrentar a fera e foi empurrado para trás. O segundo impacto veio na forma de pânico. Vacas empurrando, um potro deformando a cerca, sangue chamuscado na lama. Kala foi a primeira a reagir não por medo, mas por hábito de quem conhecia o campo. Pegou uma lança que estava encostada num canto,
Um instrumento simples que ela mesma ajeitou com pressa de mãos precisas. Não houve hesitação teatral. Houve uma curva natural, um corpo que sabia transformar medo em ação. Ao correr, prendeu o pé na tora solta, quase caiu, mas sua própria inércia a levou direto ao animal. Empurrou a ponta da lança. A fera recuou, uivou e investiu de novo. Jake avançou com o machado, golpeando o ar, direcionando mais a intenção do que acertando com força. Os homens de Rook, que tinham vindo prontos para empurrar uma família invisível para longe, não sabiam como enfrentar aquilo. O inimigo real não era humano, e a covardia em números não valia frente a dentes que mordiam. Houve sangue, e houve ruídos, não como espetáculo, mas como coisas que se prendem à vida em momentos de defesa. O cachorro do rancho ferido chorou baixinho e foi envolvido por Jed, que chamou por antigos curativos de grama e tirou da sacola ervas que sabia usar para estancar. Um braço de Rook foi arranhado quando tentou chegar perto demais. Um dos seus homens foi empurrado por um potro que, em pânico, lançou-se contra a cerca. No meio de tudo, Kala achou um flanco vulnerável do lobo e cravou a lança. O animal ruge, gira e cai, não sem antes roçar com os dentes a lâmina e arranhar o tecido da lança. A queda foi feia, e o chão ficou marcado de pegadas e sangue seco. Quando o último uivo se perdeu, restou um cansaço pesado que descia como chuva depois de um dia quente. Eles não festejaram. Ficaram de pé, olhando para o corpo que respirava, depois que respirou menos, até que só restaram olhos fixos no céu. O lobo morreu ou foi derrotado, mas deixou marcas. No cão, em algumas costelas arranhadas, no potro que mancou. E deixou mais, uma memória de que aqueles campos eram frágeis frente a forças que vinham de fora ou de dentro. Rook olhou a cena e roncou um riso curto, sem humor. Vocês fazem muita coisa com bravura, disse ele, mais provocação do que louvor. Mas esse tipo de coisa atrai mais do que resolve. Deveria cuidar para que seu rancho não vire casa de problemas. Jake ergueu o queixo. Havia cansaço e algo que parecia novidade ali. Não era ódio que ele sentiu por Rook. Era o cansaço da insistência em julgar. Ao invés de responder com violência, deixou que o silêncio fosse a resposta. Jed entreveio os homens e mostrou-se firme. As pessoas daqui não aceitam qualquer tipo de intimidação, disse o velho, com a voz que vem de quem viu secas e enchentes e aprendeu a ler o que o vento traz. Se há problema, resolve-se na frente dos homens honestos. Não se resolve com lanternas na beira da estrada. Rook retesou o corpo, mediu o vento e percebeu que ali havia olhos demais para uma ação que exigia segredo. Em lugar de uma luta direta, deixou um recado. As hospedarias e a cidade ouviriam sussurros que dariam a entender que um rancho com gente diferente era rancho que se abrira para a confusão. Depois, subiu na sua carroça e desapareceu pelo caminho, deixando atrás de si o eco das suas palavras. A noite caiu pesada. Os feridos foram levados para dentro. O cão foi tratado com paciência por Jed, que usou faixas e um emplastro para diminuir a dor. Jake sentou-se num banco, as mãos sujas, e deixou que o tremor da adrenalina passasse como as marés. Kala estava de joelhos junto ao potro que mancou, limpando as feridas superficiais. Suas mãos tremiam, mas o trabalho lhe dava equilíbrio. Ele observou-a por um tempo e viu algo menos de dureza e mais de fragilidade do que antes. Uma porta que deixava entrever o que havia dentro. Quando a casa enfim se aquietou, foi no granero que se voltaram a cuidar um do outro. Havia um silêncio que não intimidava. Tinha o peso de dias colados em suas peles. Jake trouxe água morna e compressas, e sem grandes palavras começou a limpar um rasgo no braço, onde a casca da pele ainda manchava. Kala, por sua vez, limpou com mãos que sabiam mover-se entre o sangue sem se perder. Quando acabou, ficou um tempo apenas observando a face dele, o bigode curto, a pele queimada de sol. Ele olhou de volta, e com uma voz que tinha a pressa de quem quer dizer o essencial antes que o sono venha, falou: "Você não precisa fingir mais nada aqui." Ela desviou o olhar e deixou escapar um riso seco, sem humor, que foi quase uma aceitação. "Não sei fingir", respondeu. "Sei apenas sobreviver." Era verdade, e era também mais do que isso. Sobreviver vira habilidade e memória, mas a convivência, o cuidado, tornam a sobrevivência em algo diferente, um espaço de escolha. Jake sabia isso por instinto. Kala cedo perceberia que aquilo poderia significar algo que ela não poderia nomear ainda. As semanas que seguiram foram de cura lenta e de concertos que iam além da madeira do celeiro.
Caleb mostrou-se firme no dia a dia, trazendo mais lenha, enchendo os potes e rindo de coisas pequenas que inventava para fazer Kala sorrir. Jed vinha à tarde, sentado na sombra, às vezes dizendo coisas sábias em forma de piada, outras vezes apenas deixando-se ficar. A vizinhança percebeu que o rancho não pendia a favor de fofocas fáceis. Tinha homens e mulheres que lá entravam e saíam com o respeito possível de quem conhece trabalhos duros. Kala começou a trabalhar com mais força, sua presença no rancho passando de utilitária a necessária. Havia uma economia de olhares, uma troca de gestos que não exigia palavras longas. Em manhãs de geada, vestiu-os com roupas grossas e ensinou-lhe a costura de lonas para os potros, as técnicas de apressar uma pata machucada. Em tardes de sol, ela mostrou onde colher ervas que ajudavam os cortes a sararem mais rápido. Em noites de vento, contava histórias sobre sua gente, mas sem nomear clãs. Falava de como se aprende a medir a lealdade na quantidade de vezes que alguém volta ao mesmo fogo. Aquilo soou a Jake como um ensinamento, e como algo que, sem alarde, estruturava a sua própria ideia de afeto. Houve, entretanto, momentos em que a memória aprendia e a fazia recuar. Às vezes ela sumia por horas, indo até a margem do arroio e ficando ali, olhando a água correr, como se tentasse ouvir alguma voz que só o curso saberia repetir. Outras vezes pegava um pequeno pedaço de tecido, dobrava-o em silêncio e deixava-o no fundo do baú. Jake não perguntou nos detalhes. Sabia que havia fragilidades que se abriam se mexidas, mas colocou-se para arrumar o telhado, para consertar o gradeado do potrero, para que Kala tivesse menos motivos de sair ao anoitecer. Num fim de tarde de chuva fina, quando o barro começava a encharcar e as flores de primavera curvavam-se, Jed trouxe uma ideia que parecia simples e foi, ao mesmo tempo, um ritual. Propôs que renomeassem o arroio. Água de promessa, disse ele, porque segundo as velhas falas, nomear era como pôr um selo. O arroio que correra sempre como testemunha muda, passaria a ter um nome que lembrasse decisão e cuidado. Não é só para vocês, explicou Jed, sentando-se ao lado de Kala. É para o lugar lembrar que há uso melhor da água do que apenas correr. É para quem vem depois saber que aqui se escolheu ficar. Kala levou a mão ao tecido que guardava no colo. A água corria perto. Talvez fosse superstição. Talvez fosse coragem convertida em símbolo. Aceitou o gesto não por tradição, mas por vontade de que algo fixo anunciasse que o rancho não seria mais um lugar de alegações e tempestades. O verão passou em trabalho. O outono trouxe frutas e migalhas de sol. Em cada estação, a vida do rancho se sedimentava em pequenas obrigações que eram também demonstrações de cuidado. Jake e Kala trabalhavam lado a lado, trocaram menos palavras e mais atos. Colheita partilhada, reparos ao portão, a divisão da lenha que se tornava o testemunho de quem se importa. O amor, se é que se pode dizer assim, não entrou como vendaval. Entrou como um plantio cauteloso, onde se esperava pela época certa para colher. Mas havia ainda outros dias de prova. Rook, apesar de sua retirada, não havia desaparecido do todo. Ele enviava olhares atravessados, comentários ao vento e, em uma ocasião, deixou cair no pasto uma garrafa cheia de um líquido que cheirava a insulto. A comunidade reagiu não com violência, mas com presença. Vizinhos que antes cochichavam vieram ajudar nos reparos. Um fazendeiro trouxe 2 vacas para o rancho quando as geadas ameaçaram. O que Rook tinha previsto, que a presença de Kala traria trouble, virou ao contrário. Trouxe para a vizinhança um esforço coletivo, uma demonstração de que a reciprocidade funciona como um freio ao medo. Foi no entardecer de ambas as coisas, cansaço e ternura, que ocorreu o diálogo que depositaria a essência do segredo do título. Estavam no granero. A luz do sol filtrava-se por baixo das tábuas, desenhando faixas de pó suspenso no ar. Kala sentava-se num monte de palha, as mãos anestesiadas do trabalho, e observava como ele amarrava uma corda. Havia entre os dois a naturalidade de quem já dividira um mundo. Ferramentas, uma xícara de chá resfriando, o som distante do arroio. Jake largou a corda e olhou para ela com seriedade, porque certas vezes as palavras precisam de uma presa no ar. Eu não sei se tenho o que você espera, começou ele com calma. Nem sei direito como se diz amo, do jeito que as pessoas fazem em cidade, mas sei o que aprendi por aqui. Kala inclinou a cabeça. Não havia pressa. Havia uma curiosidade que não pedia explicações dramáticas, apenas fatos. O que aprendeu? Perguntou ela. Que dar abrigo não é ter alguém em casa por obrigação. É escolher que aquela pessoa fique,
e todos os dias decidir que ela pode ficar. É amarrar a cerca para que nenhum vento a leve. É dividir o pão com as mãos, mesmo quando sobra pouco. É cuidar quando o corpo falha, e também recuar quando a pessoa não quer ser tocada. Ele procurou a palavra que não era só prática. É trabalhar com a mesma paciência com que se trata um animal doente. Dizem que amor é fogo. Eu penso que muitas vezes é alvenaria. Põe uma pedra, põe outra, junta com barro. Você vê o muro nascer, mas não há uma explosão só. É escolha, Kala. Escolha repetida. Ela ouviu, e por um segundo, uma suavidade cruzou o rosto dela, como um livro sendo aberto em silêncio. As memórias tisnadas que vinha guardando pareciam reordenar-se numa prateleira, onde cabiam agora coisas que tinham nome. Não era a declaração que empurrava para uma promessa que a transformasse. Era um convite para lidar com o dia a dia, para permitir que a escolha voltasse como uma maré. Na minha gente, disse ela baixinho, lealdade se mede por quem volta, não por quem salva. Quem salva pode partir. Quem volta fica. Eu já vi quem salva e some depois. Eu aprendi a desconfiar de salva-vidas. Jake assentiu. Havia amargura. Havia razão nela. Não cabia a ele apagar feridas antigas com palavras, mas podia oferecer uma prática diferente. Então fique, disse ele. E não por resgate, mas porque eu escolho que você fique. E eu sei que escolher significa que você tem que escolher também. Não quero ser quem decide por você. Quero ser quem todos os dias coloca a pedra ao seu lado quando você quer construir. Kala olhou longamente para o rosto dele. Lentamente, sem pressa, deixou a mão pousar sobre a dele. Não foi um gesto dramático. Foi o aperto que se dá quando se corrige uma corda que escorrega. Foi um sinal de que a escolha estava sendo feita agora, em ato raso, cotidiano, e não como um voto solene que limpa o passado. Eu escolho, disse ela, sem grandes declarações, mas com a firmeza de quem não recua. Aquele era o segredo. Amor como escolha, como segurança construída, não como salvamento que apaga a história. Eles se aproximaram com suavidade. O primeiro beijo foi contido, mais um selo do que um incêndio. Foi no granero, ao lado de palha e da luz que caía em faixas, e teve o sabor de chá frio, de ferramenta na mão, de terra sob as unhas. Foi consentido, recíproco. Quando os lábios separaram-se, ambos riram. Um riso tão leve que parecia admitir algo novo. A partir dali, as coisas mudaram sem necessidade de proclamações. A intimidade cresceu nos detalhes. Kala preparando a comida que ele gostava, descobrindo sal e pimenta. Jake ensinar-lhe o cuidado com uma sela. Ambos trabalhando juntos para consertar uma parte de cerca que cedeu nas chuvas tardias. O afeto passou a ser demonstrado em tarefas que eram também cuidados. Dar um remédio, deixar uma peça de roupa mais limpa, ouvir o relato que vinha por fragmentos e nunca forçar seu fechamento. A comunidade, que desde o início os olhara com cautela, viu no tempo de convivência uma resposta limpa às suspeitas. Jed sempre reafirmou aquilo com um olhar e uma palavra. O que a gente vê no trabalho tem valor. Os vizinhos vieram ajudar quando uma seca menor os atingiu, e alguns acabaram ficando para uma conversa que revelou impressões antigas, perdoadas aos poucos pelo exercício cotidiano. Rook, por sua vez, foi ficando cada vez mais isolado em suas provocações. A cidade que gostara de sussurrar descobriu que o rancho havia se tornado um ponto de referência, não por espetáculo, mas por presença. A vida continuou com suas surpresas e pequenos golpes. Uma vez, Kala teve uma crise de lembranças que a deixou pálida por dias. Jake não tinha respostas para todo o sofrimento antigo, mas sentou-se à cabeceira e ficou. Ficou sem perguntar demais. Trouxe água, refrescou a testa com pano úmido e ficou. Outras vezes, foram as mãos dela que salvaram alguém. Uma vez, no meio do inverno, uma criança vizinha teve uma febre alta, e Kala, com ervas que conhecia, ajudou a baixar o calor. A reciprocidade deu-se em 1000 formas pequenas, e foi assim que o amor se consolidou. Em utilidades, em confiança, em escolha mútua. Quando o arroio, naquela primavera que veio depois de uma seca, recebeu oficialmente o nome de Água de Promessa, numa pequena cerimônia liderada por Jed, o gesto foi simples. Trouxeram uma pedra, foi lavada na água, e cada pessoa deixou uma marca de mão sobre ela. Kala depositou a sua, pequena e firme. Jake foi ao lado, as mãos marcadas de trabalho. O nome ficou, não como título que transforma tudo na sua volta, mas como lembrança de que um lugar pode carregar um contrato simbólico de escolha.
Anos passaram com a cadência do trabalho. A relação entre Jake e Kala não eliminou cicatrizes, não prometeu cura total. A cada comemoração, havia lembranças que sussurravam para os cantos. No entanto, as marcas foram perdendo a capacidade de orientar suas vidas. Eles passaram a ser vistos lado a lado no pasto, às vezes em silêncio, às vezes com conversas longas sobre nada que fosse urgente, apenas o conforto de dividir tarefas. Caleb cresceu como membro do rancho, cabendo-lhe as funções de um jovem que aprendera com dois mundos. O do velho Jed e o de Kala, que lhe ensinara a observar as sombras do vento. O menino virou um rapaz com risos e manias. Vez por outra, provocava os dois com perguntas sobre quem era o dono de um sentimento. Jake, com seu modo simples, respondia com uma piada e um gesto, como quem remodela as palavras para caber nelas o essencial. Rook, embora tenha tentado por vezes, não conseguiu arrancar a tranquilidade que se plantou ali. As pessoas aprenderam a lidar com as diferenças. A vida do rancho, antes marcada por solidão e dor, ganhou o compasso da convivência. Nem toda a vizinhança amou isso com facilidade, mas aprenderam que a escolha de hospedar e cuidar trazia frutos. Comunidade talvez não signifique concordância total, mas significa que alguns se dispõem. O tempo, que muda cores e texturas, tratou de dar outra camada à paisagem. O celeiro recebeu nova pintura, o celeiro velho ganhou reforços, as ferramentas foram afinadas. Em uma noite de verão, quando o arroio refletia a lua e as estrelas pareciam de um tamanho que só se permite à vastidão do campo, Jake e Kala caminharam até a margem. Havia algo de cerimonial no modo como ela pegou uma pedra e a deixou no leito do rio. Ele pegou outra e a pousou ao lado da dela. Era um ato sem multidões, silencioso, mas com a densidade de quem renova um voto que não é litúrgico, é prático. Você lembra do dia em que encontrei você encostada na cerca? Perguntou Jake, quase rindo da memória do vento que levantara a manta. Lembro, respondeu ela. Lembro da sua voz que não pedia desculpas, só oferecia pão. Acho que é isso, disse ele. Nem sempre a história precisa de grandes atos heróicos. Às vezes, basta a repetição de quem escolhe ficar. Ela olhou para ele, e a água na frente devolveu a imagem deles dois, reflexo distorcido como num espelho que não se importa em ser perfeito. O segredo do amor que ele havia revelado não soava como receita, soava como convite. Ela respondeu com simplicidade. Eu escolho. Hoje, amanhã, de novo. Eles ficaram ali, lado a lado, e o arroio seguiu seu rumo, carregando pétalas e folhas, levando embora o que fosse preciso e deixando o que lhes convinha segurar. O nome dado àquela água não apagou o passado, mas criou um lembrete público, um gesto coletivo que confirmava que o cuidado é uma prática social além de um sentimento privado. O rancho continuou. Houve dias de paz e outros de ansiedade. Houve noites de festa e momentos de silêncio. Mas tudo ganhou uma linha de continuidade que antes faltava. O amor como escolha cotidiana, como abrigo oferecido sem pressa, como trabalho partilhado. A revelação que Jake fizera a Kala, ali no granero, virou um lema não pronunciado. Amar é decidir, dia após dia, permanecer e proteger sem transformar a outra pessoa em propriedade. No fim, o vale inteiro parecia respirar diferente. Pessoas que antes observavam com desconfiança passaram a cumprimentar no portão. Crianças correram na beira do arroio que agora tinha nome. Jed sentou-se muitas tardes na sombra e, com a voz quase quebradiça, dizia coisas que não precisavam tradução. Viu? Cuidar dá retorno. Caleb, que agora era quase homem, trazia os potes com a naturalidade de quem cresceu. E Jake e Kala construíram uma vida que não prometia milagres, apenas compromisso. Não houve cenas de filme em que todos os problemas do passado se dissolvem com um beijo. Houve, em lugar disso, costura, plantações, conversas e um pacto diário de escolha. O segredo sobre o amor que um rancheiro revelou a uma jovem indígena não estava em palavras grandiosas, mas na prática. Amor começa quando duas pessoas decidiam mutuamente ficar, quando a segurança é oferecida e aceita, quando o trabalho de cuidar se faz presente e quando o consentimento é claro em cada passo. Anos depois, quando as mãos de Jake ficaram ainda mais calejadas e os cabelos de Kala, agora com fios prateados, eram amarrados com um pano que ela mesma havia bordado, alguém perguntou ao homem o que seria a essência de tudo aquilo. Ele sorriu, olhou para a margem onde a água rolava sem pressa e disse, simples como se falasse do amanhã.
Amor é escolher que alguém fique, mesmo quando ninguém mais entende por quê. E repetir essa escolha todos os dias. Kala assentiu ao lado dele, e o arroio brilhou como se tivesse entendido a ordem. Água de Promessa não era um nome pomposo, era lembrança. A vida que seguiram não apagou cicatrizes. Algumas nunca se apagam completamente, mas as cicatrizes deixaram de ser destino absoluto. Tornaram-se parte de uma história maior, onde havia espaço para engano, para perdão, para recomeços. A comunidade foi testemunha e parte dessa construção. E no centro de tudo, o segredo que um rancheiro revelou a uma jovem indígena ecoava diariamente em pequenas ações: proteção, respeito, consentimento e escolha mútua. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que amor é também escolha e abrigo. Comente onde você sente segurança. E se gostou, inscreva-se no canal para mais histórias como esta.